retomarmos, permitam-me ainda passar alguns avisos. Teremos quatro irmãs que estão junto às paredes com papeleta e papel. Quem desejar formular uma pergunta por escrito, poderão buscá-las. Elas direcionarão a mesa para fazermos a triagem. Lembrando que todas as questões, elas terão prioridades, aquelas vinculadas ao tema. Se tivermos tempo, outras temáticas poderão ser trabalhadas, mas a prioridade serão as perguntas, os questionamentos direcionados ao nosso tema. Aqueles que não desejarem escrever, nós também disponibilizaremos, no momento oportuno, os microfones sem fio para que possam também formular. Reiteramos e pedimos a gentileza para que todas as perguntas, ou mesmo aqueles que venham tomar tempo pelo microfone, possam ser o mais breve possível e não tornar a pergunta pessoal demais. No final da nossa reunião, das nossas atividades, nós também, nosso irmão Alberto Almeida também ficará disponível para voltar às atividades do autógrafo. Então, quem comprou o livro, não pôde autografar agora, logo ao final da atividade poderá retornar e a gente continua com as atividades do autógrafo. Tudo bem? Então, possamos então nos asserenar para retomarmos a nossa atividade e desde já convidamos o nosso irmão Alberto Almeida para retomar a sua vida. Vamos então, amigos, a algumas reflexões que possam nos ajudar a transitar nesse caminho de conduzir a nossa criança a Jesus. Eu quero, antes, pontuar que esse trabalho está desdobrado em 5 falas, na verdade são 5 horas, desdobrando bem detalhadamente. E vocês poderão ter acesso a esse trabalho daqui a mais ou menos umas 3 semanas, que vai estar disponível no site do Jardim das Oliveiras as informações com o nome de Jardineiro Net. Esteja atento para essa expressão, Jardineiro Net, que é um trabalho em que nós estamos compartilhando alguns conteúdos específicos de algumas falas minha e de outros companheiros que vão estar sendo oferecidos aos internautas que de onde estiverem poderão acessar um conteúdo de forma graciosa, gratuito, e um conteúdo mediante uma quantia que reverte para o Jardim das Oliveiras, que faz uma atividade assistencial a famílias abaixo da linha da pobreza, objetivando o resgate da sua promoção e da sua dignidade. Então, este e outros trabalhos estarão sendo veiculados nessa plataforma e vocês estarão sendo convidados, inclusive, a participar de um webinário, de uma fala virtual, que deverá ser feita agora em agosto. Acessem o Facebook Alberto Almeida ou o Facebook Jardim das Oliveiras. Ok? Para tratar da nossa criança, o primeiro passo é ir ao encontro dela. Marcar um encontro com você, ou seja, estar disponível para acolher você. Nós nos misturamos e não nos damos conta de que elas estão presentes. Ela está presente no nosso cotidiano. Então temos muita dificuldade de poder lidar conosco mesmo, porque nós não identificamos essa criança. Mas se você perceber, alguns comportamentos seus bizarros, eles remetem você à criança interior, porque eles são
comportamentos imaturos. Por exemplo, você está debatendo um assunto com alguém, você se aborrece, levanta e sai andando, vai embora. Quem faz isso é criança, não quero mais brincar. Você aborrece, vai embora. Você está numa reunião, sai e bate a porta. Quem bate a porta? O adulto não precisa bater porta. Quem faz isso é a criança, é o adolescente já trabalhado pela criança que não foi suficientemente educada. Então, nós temos comportamentos que revelam o quanto nós estamos desconectados de uma linha de normalidade, de equilíbrio. Quando isso surgir, é a tua criança que surgiu. Então é necessário, o primeiro passo, que parece óbvio, mas que é difícil de fazer, que é ir em encontro da sua criança, ou seja, estar atento para a reflexão. Não é à toa que o Evangelho de Jesus, na fala de Marcos, assinala: analisai, vigiai e orai, dando 3 passos coerentes, no sentido de nós podermos estar mais linkado com a nossa existência. Então, estar reflexivo, atento para poder agir com a nossa criança, que são os 3 passos, é uma medida que exige disponibilidade. Nós temos pouca disponibilidade para olhar. Veja como a gente faz com os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos estão indo nesse caminho e a gente nem se dá conta deles. Um pai, uma mãe que ama a sua criança, o seu adolescente, ele tem, na manifestação desse amor, um dos gestos mais simples é olhar. Mas é olhar para ver. O pai que ama não é aquele que está agarrado com a criança todo o tempo. Esse às vezes é dependência, simbiose. Agarra a criança na sua insegurança, não dá para ninguém. O filho adolescente, ele leva como um troféu, ele é tão inseguro, ela é tão insegura, que ela se apresenta através do filho. E quando alguém elogia o filho, você vê: meu filho, meu filho. Quando ele dizer meu filho, quer dizer meu prolongamento. Isso é uma relação de dependência a partir da minha criança interior, que não foi referendada, não foi validada, não foi reconhecida. Então eu faço esse esforço através do filho. Aí eu quero que o filho me represente. Não é aquele pai que se satisfaz que o filho conquistou lugar ao sol, no esporte, na literatura, na profissão. É o pai que, carente, quer ser visto. E como ele não é visto, ele usa o filho, inconscientemente, para ser percebido. Então, essa manifestação caracteriza muito bem essa mistura. Um pai e uma mãe que ama, o primeiro passo, segundo Erickson, é olhar. Olhar. O pai, a mãe, sabe ver o filho, ele enxerga o filho. Ele não está só no espaço em que o filho está, porque às vezes a gente está em casa, mas não está o corpo, a alma não está. A gente está no trabalho, está no problema, está no celular, está na televisão, está no jornal, está na revista, mas não está com a criança. Se você vai com a criança, por exemplo, a um parque, você precisa estar com a criança. Estar com ela não significa estar grudado nela, mas você está porque você está olhando a movimentação dela, está com os amiguinhos, está subindo no brinquedo. Hora que outra você se aproxima, interage, faz uma movimentação junto ao brinquedo, junto com ela. Todo momento você se descola, mas você está atento nela. Você conhece o seu filho, você sabe dos gestos do seu filho. Um pai e uma mãe sabe qual filho está abrindo a porta da casa. A mãe ouve, o pai ouve quando o filho está abrindo a porta e sabe qual é o filho que está chegando. Não é por telepatia, não, porque ele sabe como é que o filho chega, como é que ele abre a porta. Tem um que vai, só falta arrebentar a porta, tem outro que vai com silêncio. E ele sabe, alguém está chegando, ele diz o nome do filho, ele vê o filho. Essa disponibilidade para estar no lugar, vendo. Um dirigente de casa espírita que ama, ele vê a sua equipe de trabalho, ele vê seus companheiros, ele está atento, ele não passa ao lado. Mas um pai, uma mãe, que não está
em dia consigo mesmo, não consegue ver o filho. Às vezes o filho comete um suicídio e deu N notícias de que ele ia se suicidar, mas os pais não viram. Não viram porque estão hipnotizados por tantas outras coisas que esquecem de estar onde estão. Às vezes estão em casa, mas não estão. Estão ausentes psicologicamente. Espiritualmente há um esvaziamento da sua presença. Então, estar presente e olhar os filhos, essa habilidade requer que a gente desenvolva com relação a nós mesmos. Santo Agostinho propõe em O Livro dos Espíritos o balanço do dia, quando trata da questão do conhecer-se a si próprio. Nós precisamos estar disponíveis para se olhar e se atender, do mesmo jeito que deveríamos estar olhando para o nosso filho. Porque uma forma de tratar a nossa criança é tratar o nosso filho. Quando a gente trata do nosso filho, ele suscita a nossa criança. Então a gente vai atuar lá e vai atuar aqui na nossa criança interna. Mas se a gente não tiver disponibilidade, a gente passa batido. Esse negócio de ficar de mal por qualquer coisa, de qualquer coisa a gente grita, de qualquer coisa a gente quer sair do pau, na briga, no discurso físico, e qualquer coisa a gente já quer correr para casa, se esconder com medo. Essas manifestações psicológicas desproporcionais, elas falam da nossa criança interna. Então, estar disponível para se olhar, está aberto à autorreflexão. Mas pelo que eu agi assim? Mas pelo que eu chorei naquele momento? Pelo que eu agredi naquele momento? Por que o choro não passou? Ou por que eu não consegui chorar? Tive vontade de chorar. Porque, habitualmente, nós somos muito castrados quanto ao choro. Quando a criança cai, começa a chorar, o que é que você faz com o seu filho? Ela caiu, bateu o joelho, o que é que você faz? Você corre, agarra, levanta e beija. Passou, não está mais doendo, não está mais, está doendo. Por que você tem pressa que a criança pare de chorar? Ela diz que está doendo, você nega, você desqualifica, você diz, não está, já a mãe já levou, aí a criança... para não chorar, mas está doendo. Você leva a criança para tirar sangue, dói. Você começa a mentir, não vai doer, minha filha, vai doer um pouquinho, mas vai doer. Mas eu estou aqui com você. Mete aquela agulha, dói, ela não está desencarnada, ela está no corpo. Aí ela chora. Aí você não quer que ela chore. Você não quer que ela chore porque a tua criança também foi maltratada, não foi acolhida. E aí tu não quer que ela chore porque tu tem vontade de chorar. Às vezes a criança nem chora e as lágrimas da mãe estão correndo. É a criança da mãe que historicamente não teve um bom acolhimento. A sua filha você está acolhendo bem. E ela sentiu um pouco, segurou a onda, não chorou. Não chorou não é porque você disse não chore, não chorou porque está bem. Está segurando a onda dela, não está sentindo vontade de chorar. Mas se ela chorar, sua filha chora. Está doendo? Está doendo, mas não chora. Aí ela chora e você corre. Espera ela parar de chorar, porque ela não vai ficar o dia inteiro chorando. A dor do joelho não vai ficar todo o tempo, mas se ela fraturar, vai. E aí você vai levar ao médico, porque se uma queda, a criança não para de chorar, tem alguma coisa errada. O bebezinho que chora só, às vezes é um problema de otite. E aí você tem que estar atento. Então, esse olhar com relação ao pranto, por exemplo, nós não sabemos ter uma boa chegada, porque nós não sabemos lidar com a nossa emoção. E aí a gente sufoca o choro das crianças, especialmente das crianças do sexo masculino, quando deveríamos deixá-las chorar. E quando elas falassem que estão com dor, a gente deixa elas ficar com dor, ou está com medo, ou está com saudade do pai que viajou, ou do irmão que caiu, ou que saiu para o entretenimento, e a criança queria ir junto, não pôde, está chorando. Deixa a criança chorar. Mas a gente se inquieta com a criança que está chorando, porque ela mexe com a nossa criança. Se nós dermos chance da criança expressar as suas emoções, nós vamos estar olhando para a nossa emoção. Porque a gente é um adulto que a gente não consegue chorar. Já viu o adulto chorando? Enfim, você está tendo convulsão. Quando ele está chorando. E se chora, como é que a gente faz? Se a gente é um outro adulto que traz uma criança ferida, a gente quer logo que ele pare que ele chore.
para de chorar. A gente já oferece o lenço. A lágrima ainda nem caiu a primeira, deixa cair alguma lágrima, encharcar o nariz, quando começar a incomodar, ofereça o lenço. Mas não ofereça o lenço logo no início, a pessoa começa a cair a lágrima, a pessoa já está aqui, com o lenço não dá. E pior, gente, às vezes diz, chore não. O ser humano é o único animal que expressa sua emoção com lágrimas, é o único. E a gente quer evitar que a gente seja humano. Se está doendo, é cólica, intestinal, menstrual, forte, está doendo? Chora. Não precisa acordar o vizinho, mas chora. Então, como a gente não foi habilitado a chorar, a gente segura e a gente fica bizarro. Aí a gente olha para cima, olha para cima, parece que está atuado por um espírito, por um encosto. Perdemos a naturalidade de chorar. E o homem mais másculo e mais integral que passou pela terra chorou mais de uma vez, Jesus. Mas nós queremos cercear. Então, quando a gente tem esse olhar para nós mesmos, a gente vai percebendo que a gente não consegue chorar de direito, que a nossa raiva é desproporcional, que a gente logo quer ficar de mal, que a gente tem logo vontade de matar o outro. A gente não aprendeu a lidar com agressividade, agora vem um rompante, aí a gente vira um bicho. Nós não aprendemos a nos educar, nos tratar da nossa energia agressiva. Aí vem uma tristeza, por exemplo, a gente não sabe o que é a tristeza, a gente já vai logo para a depressão. Entra num quadro de tristeza disfuncional e deprime, o que é diferente de estar triste. Ou se a gente está triste, a gente não quer ficar triste. Eu não posso ficar triste, eu não posso ficar triste. Eu sou espírito. Quem disse que espírito não ficar triste? Quem inventou essa moda de que espírito não ficar triste? Quando você vai saindo ali, deu uma topada, quebrou o dedo, você não vai ficar triste porque quebrou o dedo, você chora, dói, você lamuria, e depois fica triste, porque não vai poder usar o sapato, porque não vai poder ir à festa que é naquele dia. Se você é uma donzela, tinha preparado o sapato, o dedo ia aparecer, agora está aquele dedão, você não vai poder usar aquele sapato, nem vai poder ir para a festa, para a balada, para o casamento. Você fica triste, não fica triste, é normal. O seu salário aumentou muito, aí você fica triste. Tristeza é normal. O que não é normal é depressão. Agora, não é normal ser triste sempre. Pegar dois braços, olha só. Ela não toma remédio, não é depressiva. Que tal? Triste. Não sai da tristeza. A tristeza crônica, ela é disfuncionalidade. Não está legal. Então, ser triste, deixe você ser triste. Puxa, você perdeu um ente querido, a convivência dele, desencarnou. Você não vai ficar triste? Vai negar a tristeza? Vai deprimir depois. Como dizia uma amiga, não sei, eu não estou conseguindo, minha cachorrinha morreu, eu não paro de chorar. Eu conhecia muito bem ela. O pai morreu, ela segurou a onda, foi a fortuna, consolou toda a família, não sei o que, enterrou o pai, derramou uma lágrima. Ora, é natural, a gente vai deixar um amigo no aeroporto lágrima, às vezes chora. Como é que um pai que conviveu uma vida, você não chora o pai amado? Ela não tinha chorado a morte do pai. E ela me dizia, minha cachorrinha não é nem a de raça, é a vagabunda que eu peguei da rua. Não parava de chorar. Eu olhei para ela e digo, eu tenho a impressão que você está chorando as lágrimas que você não chorou do seu pai. É lógico. Segurou o que não deveria segurar. Não, mas é seu espírito. Espírita não pode chorar porque faz mal para o morto. Quem inventou essa história? Qual foi o espírito que escreveu isso por médium sério? Não conheço. As páginas mais consoladoras falam do nosso pranto. Dizem que não adianta a gente chorar de revolta, de blasfêmia, mas dizem que a nossa dor é sagrada, a dor da saudade, a dor da lembrança. É normal. É parte da nossa movimentação psicológica. Então chorar é normal da tristeza. Então a nossa tristeza, ela deve comparecer como algo normal. Agora, se ela surge desproporcional, se a gente não quer ser triste porque a gente é espírita, esquecido que a tristeza nos ajuda a introspecção, a interiorização, a autorreflexão,
Nós podemos nos valer da tristeza como esse espaço de autorreflexão e de meditação. Não posso ficar nela todo o tempo, senão está atrapalhado. A tristeza crônica ou aprofundar para a depressão não é desejável. Mas negar a tristeza é tão ruim quanto negar a alegria. Quando tem aquela pessoa que não pode ser alegre, não posso ficar alegre. Pode vir uma coisa ruim. Já viu aquela pessoa que não pode rir muito? Vamos falar, está rindo muito. Está normal, está rindo muito. Não, por que não pode? Não, é porque ele é alegre. É normal que a pessoa esteja alegre. Agora, se a pessoa ri todo o tempo, aí ela está precisando de remédio. Porque, meu filho nasceu e ri, meu pai morreu, ri. Como é que ri? Quando o pai morre, a gente chora. Quando o filho nasce, a gente ri. Então, essa movimentação das emoções, quando estão desproporcionais ou dissonantes, falam da nossa criança, que não teve permissão para ser triste, que não teve permissão para ser alegre, que não teve permissão para viver a raiva, a emoção, da tristeza, do medo, que não teve permissão para ser, tratando as emoções. Quando isso surge, a gente identifica a nossa criança, então a gente tem que estar aberto. Quando surge uma movimentação nossa, que ela não é legal, quando eu me sinto muito vergonhado por chorar na frente das pessoas, ou quando eu fico com raiva e quebro as coisas como adulto, não é normal um adulto com raiva quebrar. Eventualmente, numa situação desproporcional, você dá uma coisa num objeto, é até compreensível, né? A pessoa joga a raiva num lugar para não jogar no outro lugar, não ecologicamente. Mas isso é uma situação muito pontual. Agora, se eu quebro coisa todos os dias e compro uma televisão por mês, porque eu quebro a televisão, quebro o celular, jogo o celular na parede, não está normal. Eu não posso botar, não, é o obsessor. Aliás, a pessoa nem precisa assim, é o obsessor da minha esposa que me pega, me faz jogar. Porque a gente coloca até para botar no obsessor, a gente põe o obsessor do outro, a gente não pega o nosso. É a nossa criança, rabugenta, raivosa, que segurou, agora contamina o adulto e faz ele quebrar o telefone. É um telefone a cada 2 meses, é um aparelho eletrônico a cada 3 meses. Então isso não está legal. Então esse olhar para si faz a gente identificar que tem dentro de nós mesmos uma parte de nós, que nós chamamos a criança ferida, que está nos contaminando. A crença, não, hoje eu não vou sair porque é dia 13. Quem inventou que dia 13 a gente não pode sair? Sexta-feira, dia 13, não pode sair. Não posso, é porque não sei. É crença limitante que os pais nos colocaram, dizendo que a gente não pode tomar açaí com leite. Ora, leite que é melhor do que o açaí e leite. Açaí que é melhor que leite, leite que é bom. Como é que não pode juntar essas duas coisas? O sorvete de açaí vai com leite. Não faz mal comer manga com leite. Não faz mal na nossa cabeça, na crença acreditada. Todo sorvete de manga tem leite. Mas a gente botou essas coisas na cabeça. Aí a gente sai, cruza os dedos. Um adulto cruzando o dedo é espírita. O obsessor não vai me pegar, o obsessor não vai me pegar, o obsessor já pegou a criança interna que cruzava os dedos. Quantas crenças nós temos limitantes? A gente precisa olhar isso. Quantos pais impingem na criança crenças ainda que são mais limitantes ainda e mais graves, quando diz assim: não aborreça o seu pai. Você quer ver o seu pai infeliz? Como é que uma criança aborrece o pai? É o pai que não dá conta de ter flexibilidade e resiliência e se aborrece com a criança. Mas não é a criança que aborrece o pai. Mas a criança põe na cabeça que é ela que aborrece o pai. É ela que faz o pai infeliz. As mães dizem isso. Você não vai fazer tudo isso. Você mata sua mãe. Isso é uma tragédia, diz uma criança. Porque a criança, ela crê que ela é capaz de matar a mãe. Aí a gente cresce. A mãe diz: você não veio me ver? Não sei, se você não chegar aqui, eu sou capaz de morrer. Aí o adulto deixa todas as responsabilidades dele, cede a chantagem da mãe e vai ao encontro da mãe que não morre. Nem porque pneumonia, mas aquele espírito merece desencarnar porque é espírito ruim. Mas o adulto não consegue fazer nada porque tem medo de matar a mãe. Lá na infância, quando eu digo você vai matar a sua mãe, o pai,
se você continuar fazendo essas tolices, eu estou implementando uma crença falsa, limitante, negativa, e eu cresço adulto achando que eu sou capaz de maltratar alguém com meu comportamento subjetivo. E a mãe, ou a esposa, ou o esposo, vale-se disso para chantagear. Eu não sei, diz a mãe do filho, adolescente, se quando você voltar dessa balada, que eu não quero que você vá, eu não sei se você vai me encontrar filho. É uma criança ferida, falando com uma criança ferida dentro do adolescente. O adolescente vai, não vai, salvo se tiver resolvido. Mas ele tendo essa mãe, ele não vai. Ou ele vai, matar minha mãe, matar. Aí ele volta, aí fica telefonando. E a mãe olha, não sei, eu estou sentindo uma coisa no coração. Aí o adolescente volta, não consegue estar lá, e fica lá com a mãe, preso na mãe. Até que ele descubra isso, ele tem que fazer muita auto-reflexão, para saber que a mãe tem uma criança ferida dentro dele, que essa criança ferida está querendo enganchar na criança dele, mas a criança dele já trabalhada, dourada, não se deixa. Diz, mãe, vai morrer não, mãe, a senhora não merece morrer não. Vou fazer uma prece aqui para o doutor Bezerra cuidar de você. Ou então ele diz, eu estou chegando, só aparece no outro dia. Porque foi a Belém do Pará participar de um congresso. E quando ele volta, a mãe está vivinha da Síria, muito bem, sorrindo. Quando vê ele, não sei como eu sobrevivi. E depois a própria mãe não entende como é que ela se comporta assim, o pai não entende. Esses comportamentos que eu estou dizendo aqui, é a criança ferida que contaminou a gente. Então a gente diz, não preciso fazer isso, que coisa chata, eu faço essa cara de morto-vivo, eu não preciso fazer isso. De onde vem isso de mim? Essa é a pergunta. De onde vem isso de mim? Em que outras situações eu me comportei assim? Você vai e vai encontrar lá o que o pai fazia com você, o que a professora fez com você, o que a babá fez com você, o que o tio fez com você. Sexualmente, quando você sexualmente tem relações impróprias, não completas, não consegue estabelecer a planificação sexual, não consegue encontrar o estado orgásmico, numa relação normal com o seu parceiro, com a sua parceira, você não consegue. Por quê? Porque houve uma violação na sua infância, houve um bulinamento, houve uma violência, estupro, houve um assédio, houve uma cena que você presenciou e a partir dali você se encrencou. Tem uma interdição interna nessa criança que está dentro de você e que quando você, como mulher ou como homem, não consegue lograr estabelecer um relacionamento fluido, porque a criança vai junto e aí você não consegue chegar lá. Você não consegue ter um relacionamento saudável, ou você tem um relacionamento tão espetacular que ele é promíscuo, um relacionamento tão assim cheio de adereços e de motivações que caminham para um relacionamento sadomasoquista. Todo relacionamento sadomasoquista tem uma história de desequilíbrio na alma e às vezes esse desequilíbrio está na infância. Porque quando eu digo para uma criança, coma que faz bem, a criança não come, você dá uma palmada nela, e aí ela chora, e come, porque senão você vai matar ela de palmada, e ela come, ela aprende que o prazer está relacionado à dor. Ela se alimentava, mas para se alimentar ela precisava apanhar, e lá no final do almoço, não estava bom? Mãe, estava bom, estava gostoso. Às vezes a criança precisava de manejo, você tirou ela do brinquedo, dos amigos, para almoçar, preferia brincar. Mas você, no horário do almoço, você trouxe para o almoço, mas não precisava espancar a criança, bater na criança, puxar a orelha, gritar com a criança. Aí a criança chora, almoça, ela vai associando prazer e dor. Para ter prazer tem que ter dor. Então o sexo, se não tiver dor, não tem orgasmo, não tem prazer. Então tem que buscar os instrumentos que hoje estão disponíveis pela internet e nas lojas de sex shop, que são os instrumentos de mortificação, inclinando as práticas sexuais para uma prática sadomasoquista.
relacionando uma história infantil que necessariamente não está relacionada ao sexo, mas está relacionado a relacionamento de prazer. Você aprendeu que para ter prazer tem que ter sofrimento. Para ter que ter orgasmo, você tem que fazer o outro sofrer. Aí quando ele sofre, tem um orgasmo. Isso é patológico. Isso não é normal. É uma coisa que está desconectada porque ela está no exagero. E hoje, o grupo do sadomasoquismo reivindica normalidade e ser retirado do Código Internacional de Doenças, eles reivindicam isso como sendo um processo de normalidade. No mundo em transição, eu até não me admiro se um dado momento você fizer algumas concessões nesse sentido, mas isso é patologia, isso é anormalidade, é criança ferida ao lado de uma história do espírito que às vezes está atrapalhada para trás, que a maioria de nós não lidou muito bem com o amor e o sexo, se misturou com isso e a gente se atrapalhou. Então, esse olhar para ver como é que eu funciono, quando eu sou um trabalhador, que eu não consigo abrir espaço para o repouso, por exemplo, eu sou um perfeccionista, que ninguém faz igual a mim, eu é que tenho que fazer tudo. Quando eu centralizo tudo, tem uma criança ferida aí, alguém que tem que fazer perfeito para merecer o reconhecimento. O pai, eu vi essa semana a mãe dizer para o filho: não, ele veio e me disse que a nota estava boa. Eu disse: isso é sua obrigação, tirar nota boa. Num conflito, eu digo: puxa, é obrigação dele, mas é dever ser elogiar o seu filho, que só tira nota boa. E não ficar olhando nas coisas atrapalhadas dele somente. Qual é o elogio que você faz para o seu filho? Eu não fazia nenhum elogio, era só chamar a atenção do adolescente entrando na puberdade. Então, esse olhar de que eu, para merecer reconhecimento, tenho que ser o melhor da turma, tenho que ser o melhor profissional, tenho que fazer tudo perfeito, isso muitas vezes está por trás de uma criança ferida. E eu vou exaustando, porque todo perfeccionismo leva uma exaustão, leva estafa, leva estresse, leva doença física, porque não é normal ser perfeccionista. É normal fazer as coisas aperfeiçoadamente, mas não perfeccionista. Então, às vezes tem uma criança que tinha que fazer tudo, tinha que ganhar medalha na escola, para o pai dizer: agora sim, tinha que ganhar medalha. Quando uma outra criança, que tem uma competência menor, cognitiva, tira 7, o pai: oh, meu filho, que bom, 7, abraça a criança porque tirou 7. E o filho se sente estimulado. Ele não vai cobrar 10 de uma criança que só pode oferecer 7. E não vai esmagar uma criança que tirou 2. Eu falei: o que aconteceu? 2? O que foi que aconteceu, meu Deus? O que foi que aconteceu? Vamos avaliar o que aconteceu. Olha a forma de lidar. Essa forma delicada de lidar, de puxar para cima e não de empurrar para baixo. Se tira 10, é sua obrigação. Se tira 5, por que tirou 5? Você só faz estudar. Você não trabalha, aí a gente vai humilhando o outro ser. Esse ser, quando se torna um adulto, ele quer ser o astro para poder merecer diploma, medalha lá da escola, merecer o elogio que não teve dos pais. E por mais que o povo elogie, ele ainda sente-se deficiente. Ele continua desbragadamente lutando para continuar estando na crista da onda. Ele é dominado por uma criança ferida. Michael Jackson é um exemplo fantástico, o ícone da música pop, talvez o gênio do clipe, mas veja, dominado por uma criança infeliz, se tornou um gênio reconhecido mundialmente, mas não acolhido por si mesmo. Desencarna, vitimado da dependência química, com dinheiro a ponto de comprar um médico para lhe passar as substâncias das quais ele era dependente, e falece, dominado por uma criança que não foi amada. O dinheiro, o prestígio, a projeção social, o status não substitui, não cura a dor de uma criança. Por isso, identificar é o primeiro passo. O segundo é acolher. Não adianta a gente dizer: eu quebrei o celular, reconheço que fui infantil, e aí me puno. Aí eu vou acolher, dizer: ok, dentro de mim tem uma criança ferida.
Aí eu vou da minha história, é a reflexão, é o autoconhecimento, vou acolher a minha criança interna. Eu preciso fazer o que os meus pais não fizeram o suficiente, ou fizeram e eu não reconheci, porque às vezes os pais fizeram. Eu não quero que ninguém saia daqui culpado para se matar logo depois do seminário, porque às vezes os pais sobram, mas o espírito é tão atrapalhado que ele não consegue reconhecer e ele continua se sentindo ferido. Então, seja porque os pais não fizeram ou fizeram e o filho não reconheceu, nós precisamos acolher a criança que não se sentiu acolhida. Eu preciso identificar e preciso fazer uma desidentificação da criança. Eu me coloco como adulto e posso botar a criança fora. Se eu lembro de 5 anos, eu coloco a criança fora. Ou Bertinho com 5 anos. Eu coloco fora no processo de desidentificação para poder melhor lidar comigo. É um processo imaginativo, psicoterapêutico. É a criança que eu preciso levar ao Jesus, que também está dentro de mim, ao Cristo interno, ou a Jesus, que a doutrina espírita nos oferece com tanta beleza, com tanto fascínio e com tanta profundidade. Eu me identifico, separo a criança interna dentro de mim, que me frustra emocionalmente, sexualmente, socialmente, profissionalmente, espiriticamente. Na casa espírita, eu separo, me desidentifico, para poder olhar para ela, poder ver que ela está me dominando naquele momento, ou me dominou naquele momento, ou me domina com muita frequência, e agora eu estou me dando conta. Já viram uma mãe levando uma criança ao shopping? Uma criança de 6 anos, e que dá um show. Você olha, você sabe quem é que manda. Se é a mãe que está mandando na criança, ou se é a criança que está conduzindo a mãe. Já viram isso? Quando a mãe é ferida pela sua criança interna, o que é que acontece? A criança pinta e borda com a mãe. A mãe, não, meu filho, que isso, não sei o que. A filha, eu quero. Joga-se no seu rola. Aí a mãe vai e compra o sorvete, compra o brinquedo. Por que isso? A mãe está sendo dominada pela criança porque ela tem vergonha, ela tem receio de que alguém considere ela uma mãe. A criança sabe que ela está dominando a mãe. A criança cai no chão, chora e não derrama uma lágrima. O olho está sequinho, o olho da criança, não é emoção, é chantagem. E a mãe cede. E você vê aquela outra mãe que a criança cai, chora, a mãe fica olhando. Eu vou esperar você acabar de chorar e depois levantar. Essa mãe está conduzindo o filho. Aí viu, se escura lá, se é pior, depois o cara não tem uma outra conversa, não tem um brinquedo. Essa mãe está conduzindo a criança. Assim a gente funciona com a nossa criança interna. A gente tem comportamento dominado pela nossa criança interna e a gente não está se dando conta, inconsciente. A maioria dessas ocorrências são inconscientes. Então a reflexão me faz ter consciência, identificar, encontrá-la, me desidentificar, me separar dela pedagogicamente para eu poder ter um melhor diálogo comigo mesmo, com a minha criança interna, para poder cuidar dela. Eu acolho a peraltice, a lesão dela, o sofrimento dela. Eu vou funcionar como pai e mãe que ela não teve suficiente, ou não teve, que abandonou, que a rejeitou, ou seja lá o que acontecia de traumático que lesou a criança. Eu estou agora substituindo. Os meus pais até desencarnaram ou não. A minha esposa, o meu esposo, não é ele que vai fazer isso com a minha criança interna, sou eu. Isso é da minha competência fazer comigo. Então essa desidentificação eu preciso fazer. Quando eu faço isso, eu venho com controle, porque é o adulto que cuida da sua criança. Aí a criança vem, noutra circunstância, você identifica que ela está querendo que você monte um barraco numa fila, aí você disse, não, isso é infantil, é minha criança que quer fazer o barraco aqui nessa fila, mas eu não vou fazer. Aí você controla a criança como aquela mãe controla a criança no shopping, entendeu? Você identifica, pode até separar um pouquinho de você e ver que ela está esperneando, querendo que você monte uma encrenca numa fila, porque alguém entrou, porque sei lá o que, a fila está demorando. Uma situação que acontecia no supermercado, que são lugares bons para a gente encontrar a nossa criança, é o supermercado, fila. Quando você vê uma fila grande, bonita, entre nela, que você vai ver que a sua criança logo aparece. Porque tem uma pessoa que demora na fila,
porque tem uma pessoa que quer furar a fila. Entendeu? São situações assim. Outro dia eu vivi uma situação dessa ordem muito curiosa. Eu estava numa fila bonita, uma fila grande, e quando eu cheguei para ser atendido na fila, uma pessoa veio e disse: o senhor sabe que essa fila é preferencial? Eu disse: sei. Ela disse: e o senhor está na fila certa? Eu digo: estou. Aí eu dei a minha idade para ela. Ela me olhou e disse: então você é um gato. Era 24 de dezembro, supermercado, sabe? Lindo, aquele supermercado cheio, palpitante. Aí eu olhei aquela senhora, ela saiu andando, ela estava numa fila lá longe da fila em que eu estava. Eu olhei, quer dizer, alguém meteu corda com a criança ferida nela. Ela pegou corda, veio, me abordou, mas foi feliz, porque eu estava bem amado. Então, quando dois adultos se encrencam, às vezes são duas crianças que estão dentro de cada um brigando fisicamente, digladiando sexualmente, brigando profissionalmente. São duas crianças, e você aprende a ver isso. Ah, não, é a minha criança que agora quer brigar com a criança dele. E às vezes uma atitude desproporcional, e você segura a sua onda para fazer a sua parte, que o outro é o outro, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que segurar a sua criança. Então, ao fazer isso, você fica atento para que você possa controlar-se. E aí você vai segurando aquele condicionamento que já estava automatizado. Você, onde chega, monta barraco, e monta barraco desproporcionadamente, você começa a segurar. Em toda situação você não chora, você passa a chorar, dá permissão para chorar. Ou em toda situação você chorava indebitamente, agora você controla. Esse choro não faz sentido, esse é um choro desproporcional. Você vai fazendo um manejo, promovendo um descondicionamento, um domínio sobre a sua criança interna de uma forma madura, amorosa, acolhedora. Aos poucos você vai se sobrepondo. E esse movimento, ele cursa com diálogo interno. Ei, Betinho, você quer fazer barraco na fila? Você quer puxar os tapetes do outro? Você vai, não, isso não é justo, isso não é legal. Hoje você não precisa fazer isso, eu estou aqui, eu amo você. É o auto-amor que Jesus procura. Para eu amar o outro, eu tenho que me amar. Esse encontro é indispensável para que eu possa amar o próximo. Próximo mais próximo, próximo mais distante. Então essa relação de nutrição eu vou fazendo aos poucos. Às vezes a criança quer chorar e eu digo: ok, vou dar permissão para você chorar. E aí você chora, mas você chora dando permissão. É um filme, você está vendo, a criança quer chorar porque tem uma cena que lembra a sua história. A Cabana, por exemplo, foi um filme espetacular que mexia muito com a nossa criança interna. Vendo o filme, você identifica a sua criança e chora ali mesmo, chora, e deixa que o povo se incomode, chora, deixa a sua criança chorar, põe para fora que ficou preso, porque quando você chora, o choro não permitido quando você era criança, a frustração que você teve, que você não teve permissão de trabalhar, quando você põe para fora, você alivia a tensão, e a cura da criança vai se operando suave e lentamente. Você vai ficando mais inteiro e a criança vai ficando dourada. A criança dourada é a criança que você vai curando e ela começa a contaminar o adulto com as belezas que caracterizam aquilo que o notável psicoterapeuta norte-americano John Bradshaw propõe, que é a criança maravilha, evocando a fala do psicólogo, do médico vienense Jung. A criança maravilha é a criança dourada, que quando ela é curada dentro da gente, ela promove, contamina positivamente. Encontrou Jesus, ela abunda, contaminando o adulto de bom humor, de criatividade, de amorosidade. Todo adulto que conseguiu curar a sua criança, que se ficou dourada,
transforma-se, por exemplo, num Chico Xavier que tinha uma sabedoria imensa, mas tinha uma inocência, né? Ele tinha, não era a inocência da infantilidade, era a inocência da pureza. A criança traz essa característica da pureza. O adulto, quando vai sendo dominado pela criança dourada que ele curou, esse processo de interação com a criança interna, maravilha, faz com que ele viva a alegria. Toda pessoa que está encharcada da criança dourada é uma pessoa que guarda o bom humor, vive a tristeza, mas não se aparta do otimismo, vive a frustração afetiva, mas não se demora no luto e mergulha na depressão. A criança dourada vai contaminando esse adulto pelo mecanismo de cura que ele vai se auto-estabelecendo aos poucos e permitindo que essa criança aos poucos vá dentro de si ficando iluminada. A criança iluminada gera no adulto também influência, mas sempre que é influência positiva. Todo adulto que tem uma criança dourada sabe brincar, gosta da ludicidade, tem a alegria como uma manifestação espontânea, lida bem com criança, lida bem com o choro dos outros, lida bem com a agressividade de uma criança, ele sabe tratar bem. É uma pessoa que está integral, está em dia consigo mesmo, porque foi curando a sua criança interna, fazendo processos reflexivos, acolhendo, deixando ela se manifestar quando apropriadamente, contendo quando desapropriadamente, e assim, essa alquimia, essa transmutação interna vai se estabelecendo, e aos poucos, ao invés de eu transferir da minha criança, eu coloco ela no meu colo, acolho, vou no meu movimento reflexivo, nas minhas atitudes positivas, vou promovendo essa transformação interna que gera uma criança cada vez mais dourada, mais iluminada, fechando feridas. E toda ferida que é fechada se transforma em luz. E toda luz comparece no adulto como características absolutamente vivazes e que geram um adulto não só maduro, mas um adulto pleno, iluminado, suficiente, que aonde ele chega, as crianças gostam de se aproximar dele. Como é que as crianças funcionam em relação a ti? Você lida bem com elas? Você tem o pavio curto? Não gosta de criança? Tem dificuldade? Se você tem dificuldade, é que ela bate nas suas encrencas internas. Mas se você flui bem, significa que você está bem. Mediunicamente, a pessoa funciona melhor quando cuida das suas crianças, da sua criança interna. Porque como é que eu vou receber um espírito, por exemplo, que foi violado e abandonado na sua infância, se eu tenho um abandono que eu ainda não trabalhei? Eu não consigo. O transe vai se fazendo e o espírito chora 5, eu choro 10. A gente já sabe que o médium tem dificuldade, porque o médium maximiza uma comunicação que não tem aquele tamanho. O espírito não está com todo aquele sofrimento, é o sofrimento do médium. Ele sofre porque ele não conseguiu ainda trabalhar no sofrimento. Aquilo é terapêutico mais para o médium que para o espírito. Mas o esclarecedor, ele tem a percepção de que aquilo às vezes está exagerado, pela evidência que se fez antes, ou pelo registro que ele faz do espírito, de que o médium, ele amplifica uma dor que não é do espírito, que é dele, que evoca a sua criança interior. Assim, quando você se cura, você consegue fazer uma conexão com o espírito e a comunicação vem numa passividade mais profunda. É sim, sai mais ou menos sim, porque o médium modula a comunicação tal como o espírito traz. Vejam que trabalhar a nossa criança interna é a oportunidade de transitar em todos os campos da nossa movimentação. O mais importante é de que nós seremos melhores pais, porque quem está em dia com a sua criança vai ter melhores condições para exercer a paternidade e a maternidade. Mas quem está encrencado consigo vai ter dificuldade, mas os seus filhos é a oportunidade de também eu atualizar essa relação comigo mesmo de auto-amor, cuidando da minha criança interior,
para poder fazer com a criança externa um link com o meu filho ou com os meus alunos de uma forma mais apropriada. Eu, quando fui a primeira vez à Disney, eu fiquei maravilhado. Quando eu fui chegando na Disney, os meus enteados começaram a cantar. Eu achei aquilo bizarro. Todos eles eram adultos já. Eles cantavam e cantavam. Eu não entendia porque estavam cantando. Eles estavam celebrando, na verdade, os benefícios que aquela viagem tinha lhes proporcionado nas outras vezes. Eles estavam fazendo contato com coisas que eles precisavam muito, que tinham feito muito bem. E eu não tinha ainda vivido aquela experiência, não entendi. Gente, eu ia em todos os brinquedos possíveis. Eu pensava só nas crianças do Jardim das Oliveiras. Toda criança no mundo, pensava logo nas pobres, mais pobres, devia ter o direito de brincar, de viver dessas experiências, porque lá eu via do ancião a criança se divertindo. É um programa para a família. Por quê? Porque mexe com a nossa criança interna. Promove a ludicidade, porque é da criança o brinquedo, o brincar. Nós adultos que ficamos engessados, quando vamos para um evento desse, de repente quando a gente vê, a gente, entre aspas, virou criança. Ou seja, a gente deu permissão que a nossa criança pudesse brincar, que às vezes não teve chance. Foi cerceada pelos pais, tinha uma hora para brincar. Criança que não brinca, briga, se transforma numa criança adoecida, vai modelar num adulto ruim. Então, o trato de poder lidar com a lúdico, com a brincadeira, é próprio daqueles que queremos resgatar a nossa criança. Então, uma forma de tratar a sua criança é levar o seu filho ao parque, brincar com ele. É descer, não ficar como parece um dinossauro. Eita, meu filho, essa brincadeira é um dinossauro brincando com uma criança. É agachar-se, ir para o chão, rolar na grama, na areia, na praia, na água. Quando você faz isso, você está dando permissão para poder viver o que a criança às vezes viveu insuficientemente. E faz uma conexão com seu filho, curando uma criança que era mais reprimida do que propriamente tinha a liberdade de poder expressar-se na ludicidade, no ato de brincar. Essa movimentação, ela vai nos dando ensejo de poder ser um curador de si próprio. Eu estou levando minha criança para brincar e estou levando a minha criança interna também para que ela possa desabrochar. Uma criança dourada dentro de um adulto faculta que esse adulto possa ter uma boa interação com seu filho, trafega bem. E se não trafega, é um convite para que você possa trafegar. Vamos às perguntas, então? Opa, na sua opinião, como a meditação pode ajudar o despertar da nossa criança dourada? A meditação. A meditação, ela favorece que você possa mergulhar na sua história e fazer da sua história uma atualização mediante a lembrança que às vezes ficou sepultada no esquecimento da cronologia. A meditação, ela abre isso. Então você vai meditar, por exemplo, pelo que eu tenho vontade de socar as pessoas, ou pelo que eu fico muito ansioso diante do concurso, diante do trabalho que eu preciso concluir. Aí você pode pegar esse foco e colocar na meditação, e aí você abre-se egoicamente para o Cristo interno, para que ele compareça. E ele, ao comparecer, ele traz a lembrança. Ele traz a lembrança da ansiedade, ele traz a lembrança daquela ocorrência que deixa você naquele estado psicológico de incômodo. Vem a meditação como um cultivo permanente, não como uma circunstância episódica, fortuita e pontual, não, como um hábito.
se autoacolher. Então reserve esses 5 minutos e você deixa a mente parar, abre espaço e faz a pergunta: mas pelo quê? Eu fico tão ansioso diante de uma aproximação afetiva, diante de um encargo profissional, diante de uma responsabilidade, ou diante de um público, quando eu vou me relacionar com o público. E aí você faz essa pergunta e deixa. As respostas não vêm necessariamente no momento da meditação. Às vezes vem durante o sono. Às vezes você está lá sentado no carro, meio que se mesmado, então vem a lembrança, surge a lembrança. Então você faz isso como um processo de ensementação. Você propõe uma pergunta e aguarda a resposta, mas não espera que a resposta venha logo, porque ela não vem logo, habitualmente não vem. E a sua insistência em você voltar à pergunta faz com que ela venha. Às vezes você vai deitar, relaxa, medita e faz a pergunta sobre o que você quer saber dessa história da sua criança interior, acerca daquele problema, daquela situação, pelo que você fica muito tenso diante de determinada situação e adormece depois de fazer a sua meditação, a sua oração. E quando você acorda, vem um sonho trazer a memória para que você possa atualizar aquele conhecimento, trazer o inconsciente para o consciente e, como Joana de Ângeles propõe, se tornar um ser cada vez mais consciente. Quando surge um novo episódio, você já sabe de onde vem. Aí você já dialoga internamente com a sua criança interna. Você está com medo de falar em público? Você está com medo de desempenhar esse trabalho? Você está tenso quando vai conversar com um problema, com um ente afetivo, com um ente querido? Você localiza, aí você vê que já distensiona, você já traz o centro do poder para o adulto, e a criança interna vai perdendo aquela força da negatividade e você vai fazendo essa transformação gradualmente mediante o uso da meditação. Semelhantes de pais que perceberam depois do seminário aqui que não fizeram da forma correta e agora tem filhos adolescentes e adultos e querem saber como reparar essas falhas agora, depois de tanto tempo. Vamos ter semelhança. Isso me fez lembrar minha cunhada, trabalhando com um filho adolescente. É assim. Mamãe, mas ela não me ensinou assim, eu ensinei errado, agora eu estou ensinando certo. Muito positiva, ela logo atualizou. Nós não somos pais perfeitos. Tire o cavalinho da chuva, não fique com essa culpa para você, porque não existe isso. Nós somos pais que estamos aprendendo a ser pai e mãe. Os filhos não têm manual, por isso aquele livro Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos é norteamentos gerais, que nos ajudam muito, mas ele não é um norteamento específico para cada filho de per si, porque filho não vem com manual de funcionamento. Tome, pai, funciona assim, você tem que educar assim, não vem. Você vai descobrindo. Um filho você empurra para fora, o outro filho você tem que segurar. Eu tenho uma irmã que tem 2 filhos, que hoje já são adultos. Eles eram assim, um era para dentro, mauricinho, medroso, receoso, inseguro. O outro, atirado, já queria voar, antes de ter asas para sair do ninho. A minha irmã tinha que segurar esse e empurrar esse. A metodologia geral é a mesma, mas a forma de manejo com um e com o outro é diferente, porque cada filho é um filho. Um filho você tem que falar mais manso, outro filho tem que falar mais enérgico. Um filho você tem que falar 3 vezes, ou basta você olhar, olhou e ele entende. Então, nós, como não temos o manual de paternidade e da maternidade, nós pegamos as linhas gerais, que o Espiritismo nos enseja com muita propriedade, e vamos atuando para cada filho e descobrindo. E algumas coisas que a gente faz, a gente acha que está certo, depois a gente descobre que não é, tem um jeito melhor. A gente atualiza. E pode atualizar com o filho, dizer, meu filho, eu fiz o meu melhor por você.
eu achei que estava certo, mas agora eu achei um jeito melhor, ou então eu descobri que está completamente errado, não é assim. Eu estou dizendo para você entender já isso trabalhando, e não fazer com meus netos, porque não vai adiantar. Então, esse olhar do pai que está se atualizando a cada dia, é um olhar muito criativo, muito saudável, e de poder, junto aos filhos, estar equilibrando e revisitando momentos que não foram adequados. Psicoterapeuticamente, eu sou demandado muito a fazer isso, às vezes em processos muito graves. Traz a mãe o filho e a mãe diz para o filho, com a mediação psicoterapêutica, um processo mais grave, e faz-se o processo da reconciliação. Ou a mãe no seu próprio lar, sem a presença terapêutica, vai com o filho e diz: meu filho, eu tenho uma coisa para dizer para você o que aconteceu. E fala: eu cuidei de você assim, eu fiz isso, eu criei a imagem do seu pai assim, dos casais separados, por exemplo, ou então eu deixei de dizer para você isso. E isso funciona como um mecanismo curativo para a mãe, em relação à maternidade, e para o filho. E não tem nenhum espejo de errar, porque eu vou dar uma boa notícia para vocês: vocês vão continuar errando, mesmo querendo fazer o melhor. Mas eu vou dar uma notícia melhor: você é capaz de acertar depois e aprender com os seus próprios erros. Não fique na mão de filho. Não, você fez isso. Eu não pedi para nascer, a gente já sabe que não pediu, suplicou. E não aceite que o filho chantageie você, dizendo: a senhora que me fez assim, o senhor que me fez assim, porque quando os filhos descobrem que os pais têm culpa, aí você é morta, a Inês é morta, você despega em você, e aí você não sai mais disso. Você diz: eu sinto muito, eu fiz errado, mas agora é assim. Não, mas eu já fiz, já me retratei diante de você que não fiz legal. A palavra eu sinto muito, essa é a expressão. E aí você recoloca, precisa recolocar e segue para frente. Não fica na culpa, porque senão o filho não larga nunca mais, começa a chantagear você. E você está aprendendo, diz: eu estou aprendendo a ser pai, eu estou aprendendo a ser mãe. E o que eu fiz, se você aprender comigo, com meus próprios erros, você vai ser o melhor pai e a melhor mãe para os seus filhos. E não vai poder precisar reeditar esses comportamentos para corrigi-los depois. Então, esse olhar parental, ele nos ajuda muito a podermos sair do remorso e a ficarmos cristalizados na culpa e ficar refém dos filhos quando descobrem que a gente está culpado. Nós estamos culpados. Tem um grupo de perguntas que é para profissionais da educação. Como lidar numa escola pública da periferia, pedagogicamente, com alunos desestimulados, agressivos, como profissionais, como professores? Esse é o grande desafio dos nossos dias na escola pública de todo o país. Mas eu posso dizer a vocês, com experiência pessoal, que o Jardim das Oliveiras é uma instituição que está na periferia. Atende famílias cuja invasão tem 5.000 famílias nessa região, nesse bairro da Castanheira, em Belém do Pará. E eu quero dizer para vocês que o professor, ele só consegue lidar bem com esses alunos que são emergentes de famílias fragmentadas, esmagadas, famílias que não conseguem se organizar, porque nem tem dinheiro, nem tem tempo, não tem afeto, famílias cujo número dos filhos é 1 de cada pai, e os pais não ficam, porque também não se sentem com dignidade para bancar os seus próprios filhos, caem no alcoolismo e mudam de bairro, e mudam de mulher e seguem adiante, deixando para trás a tragédia do abandono. Então são crianças muito lesadas. Não é à toa que quando você entra num espaço como esse, as crianças, quando pequeninas, se agarram na tua perna e pedem para ir contigo para a tua casa. Se eu entrar na casa de vocês, eu duvido que o filho de vocês faça isso comigo. Eles não querem nem se aproximar. Não tem nem por que se aproximar de mim. Não estão carentes, não estão necessitados. Mas se você chega num lugar da periferia, numa creche, aonde as crianças estão ali presentes, ou na educação infantil,
naquela idade até de 0 a 7 anos, ela diz: tu quer ser meu pai? Me leva contigo. Qual é a criança que faz isso, senão aquela criança que já está violada? Eu não estou falando das crianças que estão nas ruas cometendo os crimes. Eu não estou falando dos adolescentes, das crianças de rua, que fazem da rua o seu espaço de vida, que já se despregaram da família para fugir da violência doméstica. Eu estou falando das crianças que ainda estão no bairro. E são essas que ainda frequentam as escolas e os professores têm demanda para lidar com elas. Essas crianças, elas estão ultrajadas internamente. Elas estão violadas na sua dignidade. O Espiritismo é muito claro nessa questão, quando trata da questão 880 do Livro dos Espíritos, sobre o primeiro direito, o direito fundamental do ser humano, enquanto ser reencarnado, é o de viver, e que é responsável todo aquele que atua comprometendo essa sua vivência corporal. E vai mais adiante, com o Espírito São Vicente de Paulo, quando diz que a esmola degrada e humilha, embrutece o ser, falando, portanto, do quanto a miséria, ela cria um ambiente cultural de violência em que o espírito entra num processo de embrutecimento. Então, essas crianças que estão nas escolas, elas estão precisando de acolhimento amoroso. O professor e a professora, que não são considerados no nosso país, notadamente aqueles que atendem crianças menores, que deveriam ser os melhores remunerados, eles não conseguirão atender essas crianças se não fizerem um vínculo de amorosidade. A única forma de lidar com essas crianças é poder chegar no coração delas. Não se pode chegar com essas crianças para dar informações, formação escolar, informações pedagógicas, conteúdos, isso tudo, se não tiver uma plataforma de amorosidade, que só pode ser estabelecida pela convivência, você não consegue lograr êxito. Nós fizemos agora, durante esse primeiro semestre de Belém, um seminário sobre criança ferida, criança ferida, aonde o nosso companheiro que dirigiu a peça, ele é um artista, um teatrólogo da rede pública, ele trabalhou as crianças durante 3 meses, semanalmente, 2 vezes por semana. Ele iniciou, não foi mostrando o roteiro da peça, ele iniciou convivendo com elas, porque ele atua como voluntário, frequentando a reunião mediúnica, reunião de estudo, ele não atende as crianças. Então ele foi estabelecendo contato. Depois de 3 meses, as crianças eram como se fossem seus filhos. Eu tive a oportunidade de ver um ensaio que antecedeu a apresentação, que se estabeleceu no dia 2 de julho, no domingo. O dia anterior, eles estavam fazendo um ensaio, e são crianças. Uma criança muito agitada naquele momento, ele olhou para ela e disse: meu bem, ou você presta atenção, ou nós vamos ter dificuldade nessa cena. Qualquer um de nós puxava a orelha da criança, dava uma bronca da criança, ele foi, meu bem, ou você presta atenção, ou nós vamos ter dificuldade nessa cena. A chamada de atenção levantando para cima, e imediatamente a criança respondeu ao seu chamado. Crianças da periferia, emergentes de famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Todas as crianças que estavam lá eram do Jardim das Oliveiras, desse conteúdo social esmagado, e elas deram um show de apresentação, porque no roteiro longo, as falas dela, no Teatro da Paz, no Teatro Grande, o processo da microfonação não poderia se estabelecer para que as pessoas pudessem escutar, os microfones foram colocados no chão. Então, para facilitar que as pessoas entendessem, o letreiro surgia, elas não cometiam um esquecimento. Eu fiquei pasmado de ver como aquelas crianças conseguiram dramatizar os seus papéis sem errar o roteiro.
as músicas, as falas que estavam lá para todo mundo ler na plateia, teatro, graças a um trabalho de 3 meses de amorosidade. As crianças, elas são linkadas pelo amor. E quando ele estava fazendo esse trabalho, tinha uma criança que queria andar de bicicleta, e ele foi ajudando a criança a andar de bicicleta. Lá pelas tantas, ele conseguiu, a criança saiu andando de bicicleta, aí a rua toda aplaudiu ele. Aí a criança quando parou, disse assim: não, vocês têm que aplaudir a mim, porque fui eu que consegui. A criança disse. A criança conseguiu porque tinha um pedagogo que sabe conduzir, um professor, um educador, que soube linkar com a criança, de estabelecer segurança e fazer com que ela andasse de bicicleta depois de alguns exercícios, de alguns treinos. O professor, para conseguir isso, e por que eu citei a peça? Porque ele precisou de 3 meses, 2 vezes por semana, começando pela convivência, sem falar a não ser conviver, alguns exercícios de expressão corporal, contato, o nome, olhar nos olhos. Ele precisou de 3 meses de um espaço de convivência. Nenhum professor consegue gerenciar a sua turma se não criar um espaço de convivência de amorosidade. Se não criar um espaço, não consegue. Eu não posso chegar e dar uma aula. Léo Buscaglia, notável professor norte-americano, emergente da Itália, que teve uma das suas alunas que se jogou do píncaro no suicídio, disse depois que ela estava na sala e ele não conseguira perceber de que ela não estava bem. Era uma aluna que começou a mudar o seu comportamento gradualmente. A partir dali, ele fez uma revolução na sua forma de lidar com os alunos e criou uma disciplina extracurricular na universidade, que era a disciplina do amor, estudar sobre o amor. E ele escreveu um livro sobre o amor, depois escreveu outras obras. Mas a experiência primeira foi de que, se você não amar, você não consegue perceber os seus alunos e as suas necessidades. Hoje, no nosso país, escasseia a amorosidade. Os pais dessas crianças não têm tempo de colocar no colo. Eu vejo a forma como eles tratam, é só batendo nas crianças, é um grito. E nós vamos ter que ensiná-los a tratar os seus filhos, porque eles foram tratados desse jeito. A cultura é a cultura da violência da periferia. Então é um trabalho que o professor faz. Como disse outro dia um espírito, disse: a única janela de amor que ele tem na vida é você, disse o evangelizador da periferia. A única janela para ver Deus na vida é você. Porque talvez aquela evangelizadora fosse a única expressão de amor que aquela criança encontrasse. Então o professor, para além da matéria, da disciplina, ele precisa ter tempo, estar um pouco com seus alunos, criar o vínculo da amorosidade, porque não existe autoridade de professor se não estiver assentada na amorosidade. Os alunos hoje são ditadores, os professores estão acuados. Na minha época, o professor entrava, nós levantávamos, e ela dizia: pode sentar. Aí a gente sentava. Tal era o respeito que nós temos aos professores. Hoje os alunos dizem: saia, o professor sai. É o professor que sabe. Então, esse grupo são espíritos, e eu não sou. A pergunta foi feita da periferia, mas isso não é só da periferia. Os melhores colégios expulsam o professor. Vão para o Facebook, quando vê o WhatsApp, vê o colégio expulsa o professor, e às vezes é um bom professor, mas porque ele não valida a educação e valida apenas a informação e o econômico, ele desprestigia um educador, um professor que está dando uma contribuição para além da disciplina. Mas só via convivência nós criamos o link da amorosidade e conseguimos chegar naquela criança. Vocês precisam ver as poesias que essas crianças fizeram. Quando esse companheiro de Belém, da nossa instituição, lê as poesias,
Eu disse para ele: mas que poesia linda que você fez. Ele disse: não, mas não fui eu, foram as crianças. Eu disse: tu está brincando. As poesias lindas sobre o eu, criança ferida. Uma história que nasce na periferia de uma criança e que morre dentro da violência. Uma tragédia se estabelece para falar da criança ferida. Mas sabe por que elas fizeram essa poesia? Porque elas criaram um vínculo com eles e puderam falar da sua realidade poeticamente. Então, o professor da escola pública, periférica, ele está mais demandado a exercer uma atividade de amorosidade. Porque esse vínculo é que cria a autoridade. E ao invés de ele ter medo dos alunos, os alunos haverão de se aproximar nele para se proteger. E essas crianças e esses adolescentes são dominados pelos ferimentos internos. Eles só reagem. Eu vou contar uma história, desculpe me alongar, porque esse é um tema muito fascinante. O Jardim das Oliveiras começou atendendo crianças na rua. Nós íamos para as praças e fazíamos a entrega de alimentos e brincávamos com elas. Tinha dias que estava tão improvável e perigoso que nós não podíamos ficar. Deixávamos os alimentos e íamos. Num dia, uma das nossas companheiras da instituição está andando no comércio, quando vê uma criança passa e bate o relógio dela. Ela olha e reconheceu, era o Valdir. Nós chamamos as crianças pelo nome, nós não chamamos de trombadinha, de marginal e nem pelo apelido. Valdir, quando disse Valdir, ele parou a quase 15 metros na velocidade, era um negro, uma criança negra. Ele parou, olhou, quando ele olhou, demorou um pouco e ele reconheceu, era a Soraya, companheira da instituição. Aí ele correu, foi ao encontro dela, se abraçou: desculpe, tia, eu não vi que era você. Era um trombadinho, na linguagem do povo. E ela começou a acariciar a cabeça dele, ficou parada e se emocionou, começou a chorar. Tinha os cabelos longos, caídos até a cintura. E quando nós íamos com ele, ela enrolava o cabelo naturalmente e ficava protegido por conta da própria higiene. Ela estava com os cabelos soltos, estava com óculos escuros. Quando ele olhou, ele demorou um pouco para reconhecê-la. E ela começou a chorar e as lágrimas começaram a cair por trás do óculos. E ele começou, ela estava de calça jeans, ele começou a beijar-lhe nas coxas, dizendo: tia, eu já disse que eu não vi que era você. E o comércio, as pessoas cercaram, outras pessoas se apresentaram, crianças, ele mandou que fosse, e disse assim: é a tia da merenda, a forma como ele se expressou. E ele, quando começou a beijar e ela continuasse chorando, ele começou a chorar também. E ficou aquela cena, os dois chorando no centro do comércio, e as pessoas olhando. E ela, como não conseguia falar, deu de andar. E ele fez com ela o que eles faziam com muitos dos nossos companheiros voluntários. Eles iam nos deixar na parada para que nós não fôssemos assaltados. Eu vou te deixar na parada, tia, e foi. Ela chegou em casa, me telefonou, e eu disse: é o que diz Dona Benedita Fernandes, pela psicografia de Divaldo Franco. As crianças, quando nós lhes sonegamos o direito, cedo ou tarde, ela vem buscar, infelizmente por métodos violentos, pela violência, aquilo que nós lhe negamos enquanto direito fundamental. A Soraya do outro lado, aí que se pôs a chorar mesmo, e o telefone, porque eu sou bom para consolar as pessoas, né? Se querem ser consolados comigo, vocês vão ver. Depois nós voltamos a falar, isso que a gente faz. A nossa visitação era sexta-feira, isso era sábado. Eu disse: a gente chega normal na sexta-feira. Quando nós chegamos na sexta-feira lá, debaixo da marquise de um prédio bancário, que era um dos lugares onde a gente mais ficava, encontrava-os, ele saiu do grupo de crianças, saiu correndo, abraçou-a, olhou para ela e disse: tia, por que você chorou? Ela começou a acariciar a cabeça dele de novo, como fez lá no comércio, e disse: meu filho, eu chorei porque eu fiquei pensando no seu futuro. Fiquei pensando no seu futuro.
E você, por que você chorou? Ele disse: tia, eu chorei porque eu fiquei pensando que tu não vinhas mais aqui. Aí ela disse: mas eu estou vindo. Mas tu não vieste. Não, meu filho, foi sábado. Então, sábado para chegar sexta, ele ficou tão ansioso que ele achou que ela tinha faltado, não tinha faltado, e que ela não viria mais, confirmando o medo dele que fez-o chorar no comércio quando estava abraçado com ela. Ela disse: não, meu filho, eu amo você. Tia, não use esse relógio batacudo, porque olha como a gente rouba. Ele começou a mostrar como roubar, começou a ensiná-lo, dando prevenção contra o roubo. São crianças, como diz o espírito Amélia Rodrigues através de Valdo Franco. São aves em plumes, sorriso sem amanhã. Então o professor, lidando na escola de periferia, ele tem a honra de ser a representação de alguém que vai levar as crianças a Jesus, crianças que estão embaraçadas para que cheguem à dignidade da vida pelo sistema de vida injusto que nós nos organizamos socialmente. Esse professor, ele é alguém capaz de salvaguardar corações que mais tarde poderão cair na criminalidade, uma consequência natural desse descaminho e da ausência de valores e princípios que possam nortear os espíritos a seguirem um caminho de dignidade social. Então você que está nesse trabalho, na evangelização, no centro de periferia ou profissionalmente, não esqueça, só o trabalho de convivência, para estabelecer através da convivência o link da amorosidade, só esse caminho poderá ensejar que você seja capaz de fazer o serviço que você quer fazer, a disciplina que você quer dar ou a ajuda que você quer ofertar. Esse trabalho de convivência amorosa é permitir que a criança possa ir a Jesus. Para encerrar o nosso encontro desta manhã que passou tão rápido, eu quero lembrar de que a vida tem várias movimentações e de que um gesto atendendo a criança, às vezes, é capaz de salvaguardar não uma vida só, mas uma multidão. Foi o que aconteceu na Europa, quando Lubeck, uma criança que nascera filha de um casal judeu, em 1937, experimentou as agruras da ameaça do nazismo e, subsequentemente, o nazista levaram o pai, que era o rabino. Esse rabino, ele representava a 37ª geração do rabinato naquela família. A mãe, angustiada, porque vendo-se ameaçada de também ser levada para o campo de concentração, pegou o filho e levou o filho para um padre, um cristão. E chegando com o pároco daquela aldeia, disse-lhe da sua angústia e experimentou oferecer o seu filho de modo a que ele pudesse ter um lar que pudesse lhe acolher. O lar era um lar cristão. A mãe era uma amiga que acolheu, mediante a história que ela narrou. A mãe acolheu, tutelou a criança, e ao tutelar a criança, essa criança ficou como filho adotivo, e o casal naturalmente criou pela criança um afeto. Deu-se o que estava previsto. A mãe foi levada para o campo de concentração, e quando surgiu o término da guerra, surgiu na cabeça da mãe que adotou a criança judia a lembrança da solicitação da mãe, que era de que se ela sobrevivesse à guerra e ela morresse, como poderia acontecer, junto com o pai, que ela levasse a criança para ser educada no judaísmo. A mãe católica, da família católica, com a criança agora com 8 anos, em 1945, quando chegou o momento de batizar, lembrou da promessa que tinha feito a mãe judaica, de que se a guerra acabasse
e os pais tivessem morrido, ela asseguraria que a criança seria educada no judaísmo. Mas ficou em dúvida e foi com o pároco da aldeia. E o pároco, então, sendo apresentada a questão, disse: ó, você impediu a sua palavra, então cumpra a sua palavra. Leve a criança para ser educada dentro da cultura dos pais, do judaísmo. Essa mãe muito sofrida levou para Jerusalém e a criança teve a oportunidade, portanto, agora, de ser educada dentro da cultura que era o desejo da sua mãe e de seu pai. Veja que a criança sofreu um duplo abandono, dos pais, primeiro, dos pais adotivos, e para fazer a imersão no judaísmo com 8 anos. Era uma audiência com o Papa João Paulo II, e lá estava o Papa, já com partes, sentado na cadeira, audiências que eram agora reduzidas, e lá estava um rabino contando a história para o Papa. E quando ele chegou nesse ponto da conversa, ele disse: o senhor sabe quem era o pároco daquela cidade que fez aquela orientação? João Paulo disse: não sei. Ele disse: sua santidade, era você, sua santidade. O Papa se emocionou e disse: e você tem notícia do garoto? E o rabino, olhando para ele, disse: o rabino sou eu, Israel Meyer Lau. Era a 38ª geração de um rabinato que vinha na sequenciamento daquela família, que agora estava diante daquele que salvaguardou o propósito que fora colocado para Cristo. E estava esse rabino indo ao Vaticano numa atitude de suprema tolerância, conhecido como o rabino da indulgência, capaz de poder fazer o trato com os ortodoxos, diminuindo o fanatismo. O rabino responsável pelo encaminhamento religioso de um sem número de judeus. Numa atitude de suprema humildade, estava ao lado de João Paulo II, que teve a honra e a nobreza de, como cristão, celebrar o respeito à religião do outro, deixando que a criança tivesse o caminho que a misericórdia divina tinha reservado para ele. Uma prova cabal do quanto, quando nós estamos antenados, ancorados em Jesus, nós somos capazes de permitir que a criança possa ir ao seu encontro, ainda que seja numa outra denominação religiosa. Porque Jesus é o caminho da verdade e da vida, mas não é Jesus, o cristão, é o caminho da verdade e da vida que ele sintetiza, porque todas as religiões, elas se assemelham nesse conteúdo maravilhoso de verdade e de vida, porque elas todas nos encaminham para Deus. E Israel Lau, o rabino, era exatamente aquela criança que, em podendo da sua religiosidade se superar, dava mostras de que uma criança adorada é capaz de fazer de que um representante da nação judaica tenha a humildade de sair do seu lugar, visitar o Vaticano e contar a sua própria história e celebrar a divindade entre dois homens cujas crianças tiveram a oportunidade de poder encontrar Jesus. Que nós outros possamos fazer o mesmo, dando ensejo que a nossa criança encontre o nosso Cristo interno. Muito obrigado.